já tinha passado um pouquinho da reunião, já tinha dado início, né? Então, eu já estou falando já, porque senão depois a gente esquece. Então, é a primeira coisa. Então, iniciando a nossa reunião, né, da FECOMPAR, com os conselhos da comunidade do Paraná, agradecendo a presença das pessoas que estão na sala, dos conselhos presentes. Hoje é dia 18 de abril de 2024, e nós fizemos esse chamado aos conselhos da comunidade, justamente porque ficaram algumas dúvidas, algumas pessoas recorreram a nós, que ficaram algumas dúvidas com relação a essa missão aí da participação nas propostas para da DPF 347 relativa à melhoria do sistema prisional. Então, por conta disso, né, nós procuramos elaborar um outro ofício com mais informações, informações complementares, para explicar um pouquinho melhor, né? E, então, retomando aí, ontem, na tarde de ontem, a gente encaminhou para vocês o ofício 27. Acredito que todos vocês devem ter visto. Quem não viu ainda, por gentileza, abra os e-mails. Está lá o ofício 27. E junto com o ofício 27 foi o questionário, o formulário da consulta pública proposta pelo Conselho Nacional de Justiça. E é justamente por conta de algumas dúvidas que a gente veio conversar hoje com vocês para falar um pouquinho sobre tudo isso. Mas antes da gente chegar nas dúvidas, eu vou só fazer um rápido históricozinho, porque talvez algumas pessoas estão chegando hoje nesse assunto, né? E não tenham tanto conhecimento. Apesar que se vocês lerem com atenção o ofício 25 e o ofício 27, vocês vão conseguir entender, né, o objetivo, então, desse trabalho que a FECOMPAR está movimentando junto aos conselhos da comunidade do Paraná. Então, nós mandamos o ofício 25 com o objetivo justamente de contar aos conselhos, né, que existe uma DPF lá no Supremo Tribunal Federal, que essa DPF ela foi, digamos, no plenário, né, através da unanimidade de todos os ministros, né, ela foi aprovada, e ela fala, né, relativa à violação massiva de direitos fundamentais no sistema carcerário brasileiro, e é onde ela coloca a necessidade da elaboração de um plano nacional, e depois desse plano nacional vão ser elaborados planos estaduais, cada estado, para a melhoria do sistema prisional. É a primeira vez na história, né, que nós estamos diante dessa realidade, onde está sendo realizada uma consulta pública de vários órgãos da execução e também da sociedade civil organizada. Quando nós tivemos conhecimento disso, que também faz pouco tempo que nós temos conhecimento dessa realidade, nós rapidamente começamos a discutir com algumas instituições e nos reunimos no Conselho da Comunidade de Curitiba na data de 27 de março. E lá nós tivemos um primeiro contato com algumas entidades, como a ANATESP, o LabGPEM e o FINEPS, que eram instituições interessadas a se unir junto com a FECOMPAR, para que a gente encaminhasse propostas de forma conjunta, para ter mais força e mais peso a nível federal. Então, a partir desse momento, nós buscamos organizar um contato com a OAB Paraná, porque acreditamos que através da OAB, também como uma entidade que representa a sociedade, nós teríamos talvez mais força para encaminhamento das propostas. E foi exatamente o que aconteceu. Fomos muito bem recebidos, né? Fomos recebidos pela presidente da OAB, que é uma mulher, né? Primeira vez na história da OAB que temos uma mulher como presidente aqui no Paraná. Ela nos recebeu muito bem, nós explicamos qual era o nosso intuito, que nós víamos que esse era um momento histórico muito importante, e que por conta desse momento histórico nós não queríamos perder o bonde da história, queríamos sim deixar uma marca registrada de algo importante que a sociedade construísse. E porque sabemos que a OAB, em vários momentos
do processo democrático, da abertura democrática do país, a OAB se posicionou, a OAB buscou muito, né, a questão dos direitos humanos dentro do país, e é um órgão muito reconhecido, né, a nível não só estadual, mas a nível nacional. E eles abraçaram a causa, acharam que realmente seria interessante, e a gente pediu que eles nos auxiliassem na condução desse processo. E nessa reunião já surgiram várias ideias, inclusive, para ampliar mais esse grupo de instituições e trazer, fazer parte desse grupo, é, conselhos de classe, né, como o CRM, o Conselho de Medicina, o de Serviço Social, o de Psicologia, o de Nutrição, o de Farmácia, o de Fisioterapia, são todos conselhos que, de alguma forma, têm ligação com o sistema prisional, né, e fazem interface aí, principalmente na área de saúde, né, e na área de direitos humanos. E também outras organizações, como organizações relacionadas a familiares de pessoas privadas de liberdade, egressos e outras instituições, como a Pastoral Carcerária, Universidade Federal do Paraná. Então, acabou vindo muita gente se somar a nós, né? Então, isso está, assim, realmente sendo algo inovador, está sendo algo muito expressivo, e nós precisamos valorizar muito, né, esse momento em que temos tantas instituições realmente preocupadas com o sistema prisional e imbuídas em dar sua contribuição, e ao mesmo tempo, com o apoio da OAB, nós iremos, a ideia é que nós consigamos congregar todas essas propostas para a OAB fazer um documento único, tá? Esse documento único, ele vai assinado por todas essas instituições que eu citei para vocês, então nós sabemos que isso tem um peso muito maior, porque ele vai ser levado a nível federal, com todas essas instituições, né, assinando junto, né? E nós gostaríamos muito, né, de que nesse documento, além da FECOMPAR, a gente pudesse constar todos os conselhos da comunidade, né, o nome dos conselhos de vocês que estão envolvidos nessa organização desse trabalho, né? Então, para isso, a gente está orientando, a Senapê entrou em contato com a FECOMPAR, pediram para nós o, o e-mail, o contato de todos os conselhos da Comunidade do Paraná e até de outros estados. Nós repassamos a lista com os dados de vocês para a Senapem e também dos outros estados que nós tínhamos aqui. E eles falaram que eles tinham interesse em aplicar a pesquisa dentro do, do, do sistema, né? E que posteriormente faríamos uma reunião para conversar sobre esse assunto. Porém, 2 dias depois, essa reunião foi desmarcada. Eles falaram que eles não teriam condições de fazer essas tratativas, enfim, a reunião foi desmarcada. Na sequência, nós tivemos contato novamente com a OAB Paraná, nos reunimos com algumas instituições dessas já citadas, já começamos uma interlocução, uma discussão e algumas estratégias para a gente poder organizar todo esse trabalho. E juntamente com o Felipe, que ele agora não está mais no CNJ, né? Já foi um consultor do CNJ, mas ele está agora no Senado, e ele é também membro do LabGPEM, que o LabGPEM é uma instituição não governamental. Ele nos orientou, então, para algumas recomendações relativas à necessidade de nós utilizarmos esse material que o CNJ já havia realizado enquanto consulta pública, para divulgar os conselhos da comunidade, mas também para divulgar dentro do sistema prisional. Só que nós, até então, não tínhamos tido contato com o questionário, a gente não conhecia ainda o conteúdo do questionário. Mesmo assim, nós organizamos o ofício, mandamos para todos vocês, no sentido de publicizar e pedir que todos vocês participassem, né? Entrando lá e deixando as propostas de vocês. Porém, na sequência, nós recebemos o questionário
que nós achávamos que ele era diferenciado, né, dos demais, mas depois nós percebemos que não, que o questionário que nos foi enviado é o mesmo questionário que está lá naquele link. Não sei se todos vocês entraram no link do CNJ para fazer a consulta, tá? Então, quem não entrou ainda, pessoal, entra lá nos links. Por isso que a gente já mandou o ofício 27, e aqui atrás do ofício 27, nós colocamos, então, como alguns compromissos, né, que nós podemos contar aí com a participação dos conselhos, e nós colocamos o linkzinho ali da consulta pública. Então, quando nós entramos e vimos o link da consulta pública, a gente já percebeu que o formulário ele era igual para todos, ou seja, ali tem quem que pode contribuir, né? Fala ali juízes, pesquisadores, advogados, policiais penais, promotor de justiça, defensor público, familiar, pessoa privada de liberdade, egresso, enfim. Mas para todos as perguntas são as mesmas perguntas, né? Então a gente ficou assim, lemos todo o questionário, ele é bastante extenso, né? Ele tem perguntas muito importantes, todas elas extremamente relevantes, mas a gente percebeu que a linguagem dela, ela é um pouquinho, é um pouco não, ela seria bastante difícil para que as pessoas privadas de liberdade pudessem entender assim num primeiro momento, além do mais, se a gente for imprimir e aplicar dentro do sistema, né, nem que seja por amostragem, uma amostragem pequena, mas esse questionário ele dá 23 páginas. Então é 23 páginas, né? Então é bastante, né, bastante papel, enfim, ou teria que ser feito de forma online, né, com celular ou com tablet, ou de repente até no parlatório lá, se tiver condições de acessar acesso à internet, né, nos parlatórios, enfim. Então, são questões que a gente começou a questionar como que a gente ia realmente incentivar vocês a aplicar esse questionário tão extenso, né, e com uma certa dificuldade no sentido da tradução de algumas palavras aqui até para as pessoas privadas da liberdade, né? Que tem algumas coisas que a gente teria que estar conversando, fazendo uma conversa prévia, né? Para a gente traduzir. E aí a gente se debruçou em cima disso, nos debruçamos em cima dessa dificuldade para nós tentarmos resolver, né? E eu já vou explicar então um pouquinho mais, só vou pedir aqui para quem ainda não entrou ali no chat, por favor, entre e deixe registrado o seu nome e o conselho da comunidade, tá no link lá, tá? Não é só no chat, tem que entrar no link do que está no chat, tá bom? Que isso é importante para nós, a gente quer saber quantas pessoas estão, quantos conselhos estão. Deixem, por favor, o registro ali para nós. Então, assim, retomando, né, o que eu estava explicando do formulário, ele é um formulário muito importante, né, que os conselhos da comunidade possam preencher. Então, ali na primeira página do ofício 27, a gente colocou, então, como que os conselhos da comunidade, eles podem participar, né, dessa consulta pública. Primeiro, o próprio conselho preenchendo essa pesquisa, né, com o seu CNPJ e o nome do conselho. Então, é bem importante que cada conselho entre e faça esse preenchimento. E o segundo seria levando esse formulário para que a pessoa física lá do privado de liberdade, então, fizesse a sua pesquisa. Para o Conselho da Comunidade, vocês têm que entrar com o CNPJ. Vocês entram como entidade e entra com o CNPJ. Para a pessoa privada de liberdade, tem que entrar com o CPF. Então, se for fazer essa pesquisa, precisa verificar essa situação, se vocês vão ter o CPF do preso, né, para poder preencher. Isso, no primeiro momento, vocês têm que ter esses dados em mãos, o nome completo e o CPF, tá?
Então, voltando no assunto que eu estava explicando da pesquisa, é uma pesquisa muito importante, tá? Tenho certeza que o conselho consegue muito bem preencher o questionário. Agora, nós só precisamos pensar em estratégias de como aplicar esse questionário para as pessoas privadas de liberdade, porque não tem sentido também uma consulta pública se a gente não conseguir atingir as pessoas privadas de liberdade, que são as pessoas mais interessadas na melhoria do sistema prisional. Porém, nós temos esses desafios, que é o tamanho do questionário, que é um questionário bastante extenso, que a forma como ele está escrito também não está numa linguagem acessível para a maioria das pessoas privadas da liberdade, né? Então, nós temos que pensar em estratégias de como fazer, se reunir no parlatório, reunir numa sala de aula, no corredor, numa galeria, né? Alguns, pensar alguns presos, vai ter que ser por amostragem, né? E aí cada conselho vai ter a sua estratégia, e cada conselho vai usar os meios que conseguir usar. Quem conseguir usar um celular ou um outro equipamento eletrônico e puder preencher já automaticamente com o preso, é melhor, né? Quem não puder, vai ter que levar no papel e preencher no papel, e quando chegar no conselho, passar isso online, tá? Então, esse é o desafio. Para tentar facilitar, aqui nós ficamos o dia todo ontem desmontando esse questionário, na verdade, não desmontando, é traduzindo ele. A gente foi pegando item por item, né, e fomos traduzindo numa linguagem bem simples, e montamos algo bem simples, que ia ficar bem fácil de preencher, bem simples, uma linguagem bem comum, que é a mesma coisa que está aqui, tá? Porque algumas pessoas nos pediram que estavam com dificuldades e a gente fez, tá? Porém, a gente conversou hoje com o pessoal e com o Felipe, né? E ele explicou que não é possível a gente usar esse material. Não é possível a gente usar esse material porque ele falou que ele não é exatamente o material que o CNJ elaborou, né? Nós estamos fazendo uma tradução aqui, né? Em palavras simples, mas essa tradução, ele falou que nós não podemos estar utilizando. A gente até ficou bastante frustrado com isso, porque foi um trabalho até de uma tarde, de um dia inteiro aqui, né? A Fabielle está passando ali para vocês. A Amanda fez uma tentativa, depois a Fabielle acabou montando isso daqui, né? Então foi um trabalho técnico, e só que infelizmente a gente não vai poder repassar para vocês esse material, né? Então, só para dizer que nós, preocupados, tentamos dar uma solução bem fácil e bem viável, mas eles falaram que não era permitido a gente usar esse material, porque ia descaracterizar a pesquisa do CNJ. Então, daí, infelizmente, esse material a gente não vai poder passar para vocês, e aí eu pediria que vocês, né, usando esse material maior aqui, tentassem fazer esse trabalho nas unidades, tá? Nem que seja para fazer uma quantidade bem menor de, de amostra, mas que pelo menos alguns vocês conseguissem fazer e encaminhar, porque nós temos que ter essa garantia, né, de que alguns presos, pelo menos, preencheram, tá? Então, eu queria contar tudo isso para vocês, porque se vocês foram pegos de surpresa, nós também, e nós também estamos tentando traduzir tudo que é possível numa linguagem o mais clara, tanto para os conselhos quanto para os profissionais dos conselhos, e muito mais ainda para as pessoas privadas da liberdade. E aí eu já vou abrir a palavra para que vocês possam falar. Nós temos um segundo tópico, tá, para conversar, que é a consulta que a FECOMPAR fez para os conselhos da comunidade, que é essa consulta em que nós vamos fazer essa condensação de propostas, que vai junto com todas aquelas entidades num documento grande, tá? Para isso, como nós não temos acesso e não vamos ter acesso a essa consulta pública, então o que vocês preencherem lá no formulário do CNJ, a FECOMPAR não vai ter acesso, a FECOMPAR não vai conseguir saber o que vocês colocaram lá, né? E a maioria aqui é só para marcar com X,
né? Vocês viram que é só para marcar com X, tá? Então, o que que nós fizemos, a FECompar? Nós abrimos um Forms, não sei se todos conseguiram entrar ali no Forms. Se vocês olharem lá no cronograma, vocês vão ver, tá? Então, vamos acompanhar ali o cronograma, olha. Dia 15, nós tivemos uma reunião online para explicar essa situação da DPF, que o Felipe participou, e mais uma moça lá do Rio Grande do Sul, também do LabGPEM. Muitos de vocês estavam na sala nesse dia. No dia 15, então, nesse dia que nós estávamos reunidos, foi lançada a consulta pública, né? E ali a gente já pediu, nesse dia, que o, que os conselhos, então, entrassem lá e preenchessem a pesquisa com o seu CNPJ. Não sei se vocês já preencheram ou não, né? Também essa consulta foi aberta para as pessoas privadas de liberdade, é o mesmo link, é essa pesquisa que eu já falei. Está tudo ali no cronograma para vocês poderem entender o passo a passo. E daí a gente tinha feito, aberto esse forms da FECompar, justamente porque nós temos que ter algumas propostas dos conselhos para a gente colocar nesse documento maior, que é esse documento que vai ser condensado com o OAB, né, e que a gente vai fazer um encaminhamento, tá? Então, nesse forms que a gente elaborou, ele está em aberto, ele está livre para que vocês possam escrever, tá? Vocês podem escrever. Então, vamos começar ali desde o comecinho, né? Ele vai pedir o nome do conselho, cargo, função, né? Da pessoa que está preenchendo, qual unidade prisional que o conselho acompanha, é importante colocar, controles, e ali já tem as perguntas, e essas perguntas, elas são por eixos. Esses eixos que a gente usou do Pena Justa, tá? Nós estamos, não são perguntas aleatórias, eles estão dentro dos eixos. Se vocês lerem o ofício, vocês vão entender que as perguntas que a FECompar colocou ali é os eixos que o CNJ está usando. Então, controle de entrada no sistema penal e das vagas disponíveis. Então, qual é a sugestão dos conselhos da comunidade, né? Alguma sugestão que vocês possam ter, uma, duas, três, mas pelo menos uma sugestão, se vocês tiverem, com relação a esse assunto, tá? Ah, mas como que eu posso saber mais sobre esse assunto? Se vocês entrarem lá no site que a gente passou, tá? Aqui, ó, bem nesse comecinho aqui do ofício 27, aqui tem bastante informação, né, sobre todas esses eixos. Vocês podem usar e nós vamos estar encaminhando para vocês também agora esse outro documento que fala sobre o pena justa. Só que a gente não encaminhou porque a gente achou que era muita coisa e vocês meio que iam se perder no meio de tanto documento. Então, daí a gente optou por pegar esse daqui, que todo mundo recebeu, tá? Esse aqui todo mundo recebeu, e ele fala aqui dos eixos, né? Tá? Então, são a questão das dificuldades que vocês vão poder sanar aqui dentro desse material. E depois vem os demais eixos, né, com relação à qualidade dos serviços, o momento da saída, e a quarta pergunta são 4 perguntas, tá? São 4 perguntas. O problema da entrada, da porta da entrada do sistema prisional, né, enquanto a pessoa está dentro do sistema, quais são os problemas do sistema. A terceira pergunta é relativa à saída, como que é a saída, né, os problemas da saída do preso, a porta de saída é a hora que ele sai. E a quarta pergunta é relativa a qual a sugestão que vocês têm para que não ocorram mais situações de violação de direitos, para que se mantenha, né, uma situação. Vamos ver a quarta pergunta. A quarta pergunta lá embaixo. Momento de saída e ações adicionais que visem a melhoria do sistema prisional. Essa é a quarta pergunta. Então, são 4 perguntinhas, tá? Então, essas 4 perguntinhas, nós precisamos que vocês respondam para nós até segunda-feira, dia 22, tá? Porque dia 23 eu tenho que mandar isso para a OAB. Por quê? Porque eles só têm 24 e 25 para congregar todas as propostas, e dia 26 eles vão fazer uma audiência pública,
vocês vão ser convidados para participar. Até eu coloquei ali, ó, 26, audiência pública promovida pela OAB Paraná, tá? Isso está lá no nosso cronograma. Então, o desafio maior, de momento, são dois. Primeiro, vocês preencherem essas 4 perguntas que estão lá no Forms, que é referente aos eixos. As 4 perguntas que eu digo, ali tem mais perguntas, mas ali é o nome do conselho, o nome da unidade que vocês acompanham, ou unidades, né? Você pode descrever ali todas as unidades, tá? E de forma geral, vocês respondem. Ali não é de marcar com X, porque teve uma pessoa que mandou esse questionário marcado X, tá? Mas ele não é X, ele é para descrever, é para registrar, é para escrever mesmo, tá? Escrever com as palavras de vocês, do jeito que vocês entendem. Isso a gente não vai mandar para outras pessoas lerem, nós vamos ler aqui internamente e vamos interpretar o que vocês quiseram dizer com isso, quais são as sugestões que vocês estão dando. Até porque nós sabemos que nem todos os conselhos da comunidade possuem profissionais, alguns ainda estão em fase de contratação, né? Outros só têm administrativo, então nós entendemos que existe às vezes um grau de dificuldade, mas não se preocupem, o importante é que vocês deem sugestões, porque daí vocês ficam registrados aqui para nós, tá? Que vocês fizeram, vocês deram uma sugestão, vocês entraram lá, né? Fica registrado o nome do conselho, e isso tudo a gente vai pôr no documento, que de alguma forma vocês participaram. Só que o que vai acontecer? Pode ser que vários conselhos falem a mesma coisa, o mesmo problema, de diferentes formas. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a ideia que vocês estão lançando, que pode ser a mesma de diversas formas, escritas de diversas formas, e a gente vai fazer um texto único sobre essa ideia. Ah, daí é uma ideia diferente. A gente vai lá na ideia diferente e vai fazer um texto daquela ideia. E daí, este material mais elaborado, feito textos, é que a gente vai encaminhar para a OAB, tá? Então, não se preocupem, não se intimidem, escrevam ali as experiências do dia a dia, as dificuldades de vocês, o que vocês veem que é mais importante, o importante é que vocês sejam participativos nesse momento, tá? É bem importante que vocês sejam participativos nesse momento, tá? Para vocês também se sentirem protagonistas desse momento histórico, né, no país, nós precisamos acreditar que as coisas vão melhorar e podem melhorar, e que nós também podemos trabalhar para que isso aconteça, né? Porque um dia pessoas acreditaram e ajudaram a escrever a Constituição, um dia pessoas acreditaram e ajudaram a escrever o Estatuto da Criança e do Adolescente, e assim por diante. Todas as consultas públicas, elas vêm ajudar muito a construção de novas realidades para o nosso país, né? Então, eu sou prova disso, porque quando eu era estudante de serviço social, eu ajudei a encaminhar propostas que foram para o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E hoje é uma lei, está lá, e é válida no país todo. Eu me sinto orgulhosa, porque eu era uma estudante universitária, e eu dei a minha contribuição. Então, estou dando uma experiência, assim, para vocês entenderem que, às vezes, a gente se intimida e acha que não pode, acha que não consegue, acha que é difícil. Ai, o que vão achar do que eu escrevi? Não importa. O importa é que você está dando tuas sugestões, tuas ideias, você está contribuindo, você está valorizando esse momento, é um momento importante, né? Vocês podem trocar ideias aí dentro do conselho, e com o advogado do conselho, com voluntários, com o pessoal aí do serviço social, da psicologia, com o presidente do conselho, vocês troquem com o administrativo, vocês se conversem aí, né? Discutam e preencham, por favor, esse forms para nós, que isso é bem, bem importante, porque nós começamos um movimento, esse movimento está crescendo muito, e agora nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. Então, na verdade, eu estou aqui explicando tudo isso para vocês, assim, de uma forma bem simples, né? E tentei montar, assim, um, uns compromissos aqui, mas na verdade esses compromissos é só para vocês entenderem o que a gente está se propondo a fazer e pedindo a contribuição de vocês, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem entrar naquele link ali onde diz 15/4, naquela tabelinha do ofício 27, 15/4, ali tem um linkzinho do YouTube,
é a reunião que foi gravada. Então, não tem o comecinho da fala do Felipe, é uma pena, mas tem o resto da reunião, quem quiser assistir, né? É importante, tá bom? Eu estou com mais um material aqui que fala sobre a DPF do Senapem, eu vou mandá-la no grupo dos conselhos, vocês podem assistir, ali vai explicar muito bem para vocês. Esse outro material que eu recebi agora recentemente, vou estar mandando lá para vocês, tá? E aí vocês entrem no link da consulta pública, deem uma lida lá nessas perguntas, né? Talvez respondendo primeiro, essa consulta pública pena justa ali do CNJ, fique mais fácil para vocês terem mais condições de fazer o da FECOMPAR, ou se vocês quiserem primeiro preencher o da FECOMPAR e depois, com mais tempo, preencher do CNJ, vocês é que vão ver como é que fica melhor, tá? E quais são as perguntas do que o CNJ quer saber? As perguntas que o CNJ quer saber é aquelas perguntas que foi para vocês ontem, junto com o ofício 27. Então, se vocês imprimirem aí no computador de vocês, dá 23 páginas. São essas perguntas que o CNJ quer saber, tá? Essas daqui que vocês vão preencher enquanto pessoa jurídica, CNPJ, entidade, Conselho da Comunidade, tá bom? Vocês vão entrar lá nessa consulta e vocês vão ver que você pode entrar como pessoa física também, e aqui entra como conselheiro da comunidade, tá? Mas eu acho que é melhor entrar como CNPJ, porque daí fica como uma entidade representativa, né? Eu acho que fica melhor, tá? E aqui, por exemplo, se alguém em separado, como um representante do Conselho da Comunidade, quiser fazer como pessoa física, também pode fazer, não impede. Pode entrar aqui, preencher duas vezes, sim. Uma vez como pessoa jurídica e uma vez como pessoa física, pode preencher. Porém, se você for preencher como pessoa física, você tem que pôr o teu CPF. E se você vai fazer em nome do Conselho da Comunidade, é com o CNPJ. Então, a gente está pedindo que vocês façam primeiro com o CNPJ, tá? Porque vai ter um rol de instituições lá a nível nacional que preencheram a pesquisa. Aí, se vocês não fazem com o CNPJ, o conselho de vocês não aparece na pesquisa, tá? Isso depois vai ser divulgado, quem que entrou, quem participou, quem contribuiu. Então, é importante que o conselho de vocês esteja lá. Por quê? Porque o conselho é um órgão de execução penal, ele está garantido na LEP, né? É um órgão representativo, é importante, nesse momento, estar presente nessa pesquisa, tá? Então, por isso, entrar com o CNPJ. Vocês podem, uma sugestão que eu vou dar para vocês podem imprimir essas páginas aqui e vocês podem pegar um lápis lá e lendo, né, uma canetinha marca-texto e lendo e marcando, tá? E depois que vocês marcarem tudo aqui, vocês podem passar isso daqui no online daí, no questionário mesmo. É uma sugestão para quem quiser, né? Quem quiser já ir preenchendo direto também pode preencher direto, vai depender de vocês. Mas o bom na verdade, fazer isso que eu estou falando, por quê? Porque se você tem alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que está distante do teu conhecimento, você entra lá na internet e você pesquisa justamente aquilo que você não entendeu, né? Você vai lá, você pesquisa e você consegue entender melhor, tá? Tem muito material desse Pena Justa na internet, lá naqueles sites todos do CNJ, e se vocês também tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a FECOMPAR. A FECOMPAR ajuda vocês, tá? A preencher. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou em dúvida aqui, eu não sei o que escolher, o que preencher, está muito difícil, não consegui entender, não achei nada que pudesse me esclarecer, vocês podem perguntar aqui para nós, tá? Eu e a Fábia, a gente vai estar aqui ajudando vocês daí. Nós podemos dar dicas, podemos ajudar vocês a refletirem em algumas questões, tá? Que é impossível a gente fazer isso agora nesse momento, porque é uma hora de reunião, e só esse questionário aqui, acho que umas 2 horas para a gente estar discutindo ou mais, tá? Então, algumas coisas vão estar bem mais fáceis, vocês já vão ver. Outras perguntas, vocês prestem atenção, porque eles pedem para vocês darem vocês colocarem em ordem de prioridade, de 1 a 3,
D1 a 2, qual que é a prioridade de vocês? Vocês têm que pôr ali qual que é a prioridade de vocês, né? Mas sempre pensando qual que é a prioridade do conselho. Por isso, quem tiver a possibilidade de fazer em conjunto, tipo ir lendo, e mais 2, 3 pessoas junto na sala, pode ser aí na sala do trabalho de vocês, pode ser durante a reunião do conselho, tá? Esse questionário do CNJ, vocês têm até o dia 5/5. Então, não é tão assim, tão desesperador. Até o dia 5 de maio, vocês podem preencher esse daqui. Então, para vocês não esquecerem, imprimam, escrevam com uma caneta bem grande aqui, ó, 5 de maio, 5 de maio, tá? Até o dia 5 de maio, vocês podem ler com calma, chamar os colegas, discutir e preencher. Ir lá no online e passar as informações com o CNPJ do conselho, tá? Aí depois, se você quiser fazer no teu CPF, você faz como pessoa física, não tem problema, mas garantir o CNPJ. Porém, voltando um pouquinho aqui, aquele questionário do Forms, da FECOMPAR, que está bem mais simples, que só 4 perguntinhas, que você pode colocar do jeito que você conseguir colocar, do jeito que ficar mais fácil de você explicar, mas escreva ali, é para escrever, não é para marcar X, é para escrever. O da FECOMPAR é 4 perguntinhas para escrever, tá? Escreva e mande para nós até o dia 22, que é segunda-feira, tá? Eu sinto muito que ficou assim em cima do laço, mas ficou em cima do laço para nós também. Nós não queríamos que isso ficasse assim tão apertado, mas é que para nós foi uma avalanche. E a gente ainda teve que participar dessas mobilizações extras aí que eu falei para vocês, e contatos com a AB, contato com outras instituições, e contato com o Senap, e contato com o CNJ, e muitos contatos com muitas pessoas, e buscando mais informações, porque as informações foram chegando aos poucos. Veja, no dia da nossa reunião, dia 15, foi o dia que o CNJ lançou a pesquisa, mas nós já sabíamos que essa pesquisa ia acontecer, mas nós não tínhamos nem o link da pesquisa. Então, as coisas foram acontecendo junto, as coisas estão acontecendo, na verdade, estão acontecendo, né? Pode ser que amanhã vai sair mais alguma coisa aí, mais algum documento que a gente não conhece. Então, na medida que for saindo, a gente vai passando para vocês. Então, tá tudo no forno, tá tudo sendo gestado, tá tudo assim, né? Uma gestação que ela tá, o bebezinho está crescendo, aí nós estamos acompanhando passo a passo, cada passo tem uma novidade, tá? Então, só para vocês não se sentirem assim, porque é em cima da hora, porque a gente não sabia, mas nós também não sabíamos, tá? Então, estamos sabendo todo mundo junto, estamos tentando ajudar através dos ofícios, fazendo um resumo do resumo do resumo do resumo de tudo que a gente está fazendo, né? Tentamos montar, assim, com toda a dedicação, essa adaptação do formulário, que ficou muito boa. Eu até elogiei a Fabielle, falei, olha, Fabielle, né, como é bom ter um assistente social por perto, porque ela me salvou, só que infelizmente, eles não deixam a gente passar para vocês, que falaram que não é, digamos assim, não é exatamente a pesquisa do CNJ, não vai ter validade, que alguém ainda pode questionar que nós estamos passando um documento que pode invalidar a pesquisa do CNJ. Então, a sugestão que a gente tem é que vocês reflitam bem qual a estratégia que vocês vão usar, peguem alguns questionários impressos, ou quem tiver acesso ao celular na unidade pode levar o seu celular, ou no parlatório, ou um tablet, enfim, e primeiro selecionar alguns presos que vocês podem pegar por galeria, vocês podem pegar enfim, por condição, né, às vezes de vulnerabilidade, enfim, essa seleção vai ficar por conta do conselho, né, e vocês vão tentar preencher a quantidade de questionário que vocês conseguirem, tá?
Quem conseguir preencher um, Maria, dois, três, 10, vocês é que vão, 20, 30, vocês é que vão ver quantos, tá? A gente não tá exigindo, a gente está sugerindo para ficar uma coisa mais assim, olha, não, a gente foi lá, a gente tentou, a gente aplicou, o que foi possível foi fazer isso daqui, tá? Vocês vão ter essa tranquilidade depois de dizer que vocês fizeram a consulta aos privados de liberdade por conta de todas essas dificuldades que a gente já colocou aqui. Agora eu vou abrir, né, para que vocês possam falar. Pode falar. Maria Helena, a gente pode fazer com os privados de liberdade da nossa comarca mesmo? Por Pode exemplo, fazer. nós que eles vão para Pato Branco, eu posso fazer com os presos aqui de Chopinzinho que estão em Pato Branco? Pode fazer. Pode ir lá e pode fazer sem problema nenhum, tranquilo. Sim. E daí acaba Tá? fazendo só com os nossos, os que estão em Pato Branco e em Beltrão daí, da Isso. nossa Você comarca pode, mesmo. você pode combinar com as meninas de Pato Branco e Beltrão, para daí, se elas forem fazer, não fazerem com os mesmos, entendeu? Que Sim, vocês vão sim. fazer com esses aí. Vocês podem fazer um Aham. Daí combinado acho com que as fica um meninas lá. pouco mais fácil, que daí reduz um pouco, né? Uhum, reduz, reduz. Aham, Podem aham, fazer, mas assim, como eu disse, vocês façam por amostragem, porque assim, quando é uma quantidade pequena, até dá para fazer com todo mundo, mas quando é uma quantidade muito grande, a gente sabe que é quase que impossível. Então, faz uma amostragem, tá? Tá bom? sim. Ok, obrigada. E daí, o mais importante de tudo é que vocês também registrem isso quando tiver a próxima reunião do Conselho da Comunidade, tá? Que é importantíssimo. Vocês levam lá na reunião do Conselho os ofícios, o 25 e o 27, vocês levam o questionário, vocês explicam todo esse trabalho que foi feito e deixa isso registrado em ata, né? Também é importante que vocês façam assim com que as pessoas tenham conhecimento desse trabalho que vocês estão envolvidos, né? É importante que o juiz e o promotor saibam, divulguem esse trabalho, conversem com o diretor da unidade, expliquem, né, a importância desse trabalho. É um momento de muito diálogo sobre tudo isso, porque o que nós queremos é o que os demais órgãos também querem, é uma condição de um sistema prisional muito melhor, né? E nós sabemos que isso é um desafio gigantesco. Nós não sabemos para quando vai ser isso. Mas, assim, existe toda uma movimentação que nós temos que aproveitar. Como diz, a hora é agora. A gente está aproveitando o trem da história. Nós estamos entrando num trem aí. Vamos fazer pé firme, vamos fazer a nossa parte, porque aí acho que a gente tem mais chance de colher algum fruto ali na frente. Eu estou vendo que é a Isabela, está com a mão levantada. Pode falar, Isabela. Isabela. E tem Oi, Marechal Cândido Rondon também. A ouvindo, Maria Isabela. Helena? Tá um pouquinho ruim, você tá me ouvindo? Sim. Sim? Boa tarde. Então, Maria Helena, eu queria perguntar o seguinte, aqui em Londrina, como a gente tem daí são umas 7 unidades, você aconselha que a gente faça um com cada ou que tente fazer mais, enfim, porque 7 pelo menos vai ter que sair, né? Contando a feminina. Aí eu queria saber qual que é a orientação de vocês em relação a isso, porque tem algumas unidades que são mais fáceis de trabalhar, digamos assim, e outras que, por exemplo, até na inspeção foi bem complicado, né, de aceitarem a gente lá. Então, aí a gente, né, fica nessa. Aí eu gostaria de saber o que que você consegue orientar a gente. Então, seria interessante que pelo menos um de cada instituição, tá? Desculpe, de cada unidade, tá? No mínimo, né? Aí, se você vê que tem alguma unidade que você consegue fazer mais, porque você tem mais facilidade, né? Daí isso vai depender realmente da tua condição, né? Nós não vamos estipular faça 2, faça 3, faça 10, né? Porque como você tem 7 unidades aí, a gente já entendeu que é bem difícil, né? Então, verifique a possibilidade de fazer mais do que um, né? Não podendo fazer mais do que um, pelo menos um. Você tem que pensar assim, no mínimo um, né?
Se conseguir fazer mais do que um, faz mais do que um. Acho que você tem que ir meio preparada com uma carta na manga aí. Se conseguir fazer mais, por exemplo, eu sei que é difícil, mas, por exemplo, você vai numa unidade no período da manhã, veja quantos você consegue fazer naquele período da manhã. Ah, então aqui nessa unidade eu consegui fazer 3, aqui eu consegui fazer 7, aqui eu consegui fazer 2. Enfim, também vai depender de como vai ser a movimentação desses presos, qual que vai ser a logística da unidade, se você vai ter essa facilidade de acesso ou esse acesso dificultado, né? Então, tem uma série de questões que podem interferir na realização do teu trabalho. Então, eu sugiro, por exemplo, se você se programa para ir numa determinada unidade, talvez você não ir sozinha, de repente você levar a tua colega de trabalho junto, ou 2 colegas, ou de repente 2 conselheiros que possam ir também, entendeu? Se for possível, que tem conselhos que têm essa realidade. Além do assistente social, o psicólogo pode ir junto, né? O administrativo pode também, de repente o advogado pode ir junto, né? Então, se tiver mais pessoas fazendo, também você consegue fazer um número maior. Então, depende muito da logística e da condição de cada conselho. Se for dessa forma, você vai conseguir fazer até mais, bem mais. Então, tudo é relativo. Só que você tem que entender que aquilo que você fizer no papel, você depois tem que colocar lá no online. Ou se vocês vão fazer no online, vai ter que fazer uma explicação ali para aquelas pessoas, e a ideia daí seria o seguinte: se você vai para fazer para mais de um preso, tenta reunir eles no solário, ou reunir eles na sala de aula, ou reunir eles num corredor, numa galeria, em algum lugar que possa você chegar até a porta ali e você explicar que está sendo lançado, né, uma consulta pública pelo Conselho Nacional de Justiça e a Senapen, explica o que é a Senapen, que é ligado ao Ministério da Justiça, que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais, e que essa consulta pública é porque o STF realmente julgou, né, que o sistema prisional ele precisa de melhorias, e essa consulta pública está sendo feita para juízes, para promotores, para advogados, para o Conselho da Comunidade e também para os presos. E que vocês vão fazer perguntas, e que essas perguntas, elas vieram prontas nesse questionário, e que é importante eles prestarem atenção, e se eles tiverem dúvidas, vocês podem ir esclarecendo, e vocês vão fazendo essas perguntas, tá? E aí, na medida que vocês lerem essas perguntas para eles, vocês mais ou menos já têm que explicando um pouquinho, né? Explicando um pouquinho, porque algumas aqui, elas são mais fáceis de entender, e outras, por exemplo, você troca alguma palavrinha ali que fique mais na linguagem dele, sabe? Fique mais fácil dele entender. Por isso que é bom você imprimir esse questionário, e daí, se tiver alguma palavrinha mais simples que você possa usar, tá? Você pode até escrever em cima ali com um lápis, daí para você não esquecer na hora, tá? Daquela palavrinha mais simples, você escreve em cima ali, você usa aquela palavra mais simples na hora de explicar, porque daí quando vai explicar, tem que explicar numa linguagem bem assim, bem comum, bem de fácil acesso, tá bom? É isso. Ok, perfeito. Eu até escrevi ali na chat, né, que do material que vocês simplificaram, se nós não poderíamos usar eles internamente, e aí na hora de preencher esse outro. Porque se vocês já colocaram uma linguagem mais facilitada, a gente não poderia usar como material só interno daqui do conselho? Pois é, mas eles não querem que a gente passe esse material. Nós tínhamos essa ideia para ajudar vocês, mas eles falaram que a gente vai incorrer num erro se a gente fizer isso, né? Entendi. Mas a gente vai pensar numa outra possibilidade, tá? Mas enquanto questionário, a gente não tem como passar isso. A gente vai pensar aqui, Fabielle, numa outra possibilidade, vou quebrar nossa cabeça aqui, mas vamos pensar em outra coisa, tá? Por enquanto é o que temos, é o questionário mesmo. Tá? Ok, daí até dia 5 de maio, né, que a gente tem que fazer nas unidades, é isso?
Até dia 5 de maio nas unidades. Daí vocês se organizam aí, se vocês vão uma manhã, uma tarde. Quem tem 7 unidades vai ter que ver como é que vai fazer, né? Daí já é bem mais puxado, tá? Então a gente vai ter que fazer Será que corremos o risco de prorrogação desse prazo? Então, nós pedimos a prorrogação desse prazo, mas eles Seria não nos. muito importante, porque às vezes a gente não vai conseguir atingir um público, né? Sim, a gente sabe Pelo disso. tempo, né? A gente pediu a prorrogação do prazo. A gente pediu, tá? E vamos ver, eles não nos deram resposta. Assim que for chegando novidade, a gente vai passando, ou no grupo, ou no e-mail, a gente vai passando para vocês, não se preocupem, tá? Mas vão se organizando como se o prazo realmente fosse esse, tá? Só que o da FECOMPAR não vai ser estendido. Por quê? Porque a gente vai ter uma atividade que eu não vou estar aqui na FECOMPAR no dia 23, 24, 25 e 26. Eu só vou estar aqui no dia 22 e 23. Então, eu preciso das propostas de vocês até o dia 22, para mim montar tudo isso no dia 23, porque dia 24 eu não estou aqui. Então, se vocês mandarem depois do prazo, a gente não vai conseguir computar e a gente já vai mandar para a OAB no dia 23, porque dia 24 e 25 eles vão trabalhar em cima disso, para dia 26 eles apresentarem na audiência pública. Vocês estão entendendo que o prazo da FECOMPAR a gente já estendeu, era para ser até o dia 19, que no caso seria amanhã, a gente já estendeu até o dia 22. Então, e a do CNJ a gente ainda não sabe se eles vão ampliar ou não. A gente pediu. Então, vamos trabalhar em cima desses prazos que a gente tem, da realidade que a gente tem, fazendo o que for possível. O que for possível, pessoal, tá? Aqui ninguém está assim criticando ninguém, ninguém vai dizer o que vocês têm que fazer. Cada um sabe o que tem que fazer, o que pode fazer, o que tem condições de fazer. Quem conseguir fazer um, fez. Quem conseguir fazer 5, quem conseguiu fazer 20, quem conseguir fazer mais, digamos assim, eu tenho certeza absoluta que vocês vão se esforçar ao máximo. Então, o que vocês fizerem está ótimo. O importante é que seja feito e que não passe em branco, que o Paraná deixe uma marca registrada, que o conselho de vocês apareça nessa pesquisa, tá? Tem que aparecer, é importante vocês aparecerem nessa pesquisa, porque o que nós queremos provar que os conselhos são organizados aqui no Paraná como órgão de execução penal, nós queremos provar que nós podemos sim, né, enquanto conselhos da comunidade, ter convênios com o Ministério da Justiça no futuro aí, certo? Para receber recursos, para ampliar nossa capacidade de atuação, número de pessoas contratadas, nós podemos fazer muito mais do que a gente vem fazendo se o conselho tivesse mais recursos. Tá? Então, a gente aposta nisso a nível de futuro, a gente tem tratativas, mas a gente precisa mostrar que realmente os conselhos estão organizados. E essa organização só vai aparecer se vocês aparecerem lá, né? Se vocês disserem, a gente existimos, tá bom? Então, esse é o chamamento aí. Vamos mostrar que a gente existe e que a gente está organizado e preocupado com o sistema prisional, tá? A Fábio de Marechal Cândido Rondon pode falar? Boa tarde a todos, né, que estão aqui na reunião. Eu tenho uma dúvida, assim, a gente, semana passada, já tínhamos conversado em reunião com o DPEM local aqui, que eu faria um atendimento geral com toda a cadeia pública, e dentro da nossa organização aqui, em mais ou menos 7 dias, a gente fecha toda a cadeia a partir do quantitativo que nós temos atualmente aqui na comarca, né? E aí, como surgiu essa situação dessa consulta pública, eu iria começar hoje, eu resolvi esperar para poder já, o atendimento que já seria feito, aplicar, no caso, a consulta, né? E aí surgiu a dúvida em relação ao e-mail, eu acredito que, será que é possível a gente usar como cadastro de cada preso o e-mail institucional, para indicar ali no campo
que é um campo obrigatório, o e-mail, colocar o CPF, o nome do preso, mas colocar o nome institucional? Será que é possível fazer isso? Sim, o e-mail do Conselho da Comunidade pode, porque é o conselho que está aplicando a pesquisa, não tem problema. Sim. Não. A gente, além dos privados, né, das PPLs, a gente também vai aplicar aqui com os egressos que são atendidos nas medidas alternativas no comparecimento que eles fazem. Aqui a gente faz o atendimento também dessas pessoas que precisam comparecer em juízo. Então, a gente também vai aplicar, só que para esses casos de forma aleatória, como uma amostragem mesmo, né? Para que eles possam dizer mais relacionado à porta de saída, né, do sistema, como foi para eles e o que eles têm. Concordo totalmente com as críticas relacionadas à acessibilidade, é uma linguagem que foi feita claramente de forma academicista, o que é uma infelicidade, eu acho, nesse ponto de vista, porque uma vez que, né, que as pessoas que estão sendo consultadas são pessoas que, na sua grande maioria, têm pouco letramento, são pessoas que têm uma linguagem simples, e acho também que deveria ter sido facilitado essa linguagem. Inclusive, aqui nós íamos fazer isso, mas já sabendo que não pode descaracterizar, entre aspas, a gente já não vai mais fazer isso aqui. Só que as perguntas relacionadas, por exemplo, ao sistema penal, que tem pergunta relacionada ali aos agentes penitenciários, né, aos policiais penais da nossa realidade do Estado do Paraná, e do sistema de justiça, como é que o preso vai responder essa pergunta? Então, essa pergunta vai ficar em branco, como é que a gente vai fazer, porque o que ele vai responder ali? Acho que é até um pouco constrangedor, no meu ponto de vista, fazer uma pergunta da forma como ela está sendo colocada ali, porque o preso vai olhar para a gente e rir da nossa cara. É isso que vai acontecer. Ele vai dizer: o que é isso aqui? Não sei, senhora, não sei dizer o que é isso. Então, eu acho que fica também uma sugestão aí para quem está, né, direcionando essa pesquisa, para que, de repente, aplique, de fato, uma pesquisa direcionada às PPLs, que seja uma linguagem acessível e que seja uma pesquisa direcionada, então, para quem está no sistema prisional. Eu entendo que a abrangência disso aqui é para que outras instituições, como a OAB e outras entidades, possam se posicionar para colocar, mas eu entendo que, uma vez que a gente está pensando em política pública direcionada para o público, o mínimo que se pode fazer é consultar este público, que é o público-alvo da ação. Então, a gente entende muito bem disso, né? As assistentes sociais que estão aí trabalhando nisso sabem que não tem como fazer política descolada com o nosso público-alvo. Então, acho que fica também a crítica e a sugestão para o CNJ, que faça, então, uma pesquisa, uma consulta pública direcionada para o público-alvo, como deveria ser, no meu ponto de vista. Não desconsiderando que as instituições devam participar, mas se é para esse público, que seja uma pesquisa direcionada para o público. Acho que essa é a minha contribuição aqui. Nós tínhamos, no ano passado, feito já um relatório, né, relacionado às questões que a gente conseguiu detectar na nossa comarca, que é esse relatório aqui, né, que é um relatório de inspeção da cadeia pública no ano passado. Esse relatório a gente encaminhou para vários lugares. Eu acho ótimo que agora a gente pode colocar as sugestões que a gente tinha nesse relatório, relacionado à arquitetura penal, relacionado às violações de direitos, a gente vai poder agora manifestar ali nessa consulta pública quais são as sugestões que a gente identificou, que a gente vem identificando na nossa comarca. É isso, Maria Helena, estou contigo nesse pensamento aí. Eu acho que eles deveriam rever essa situação. Quem sabe, né, vai surgir aí dessa proposta que sai daqui também, que eles revejam essa possibilidade de consultar o público-alvo de fato. É isso, gente. Obrigada. Inclusive, por favor, coloque aí nessa pesquisa da FECOMPAR, né, que vocês vão preencher, que ali ali é livre, vocês podem colocar essa questão também, né, tá? Que as pessoas privadas de liberdade também têm que ser alvo de uma pesquisa e de uma pesquisa realmente que seja voltada para eles, né? Então, eu acho que é interessante tudo que a Fábio trouxe, é a tua realidade, você já tem um material muito interessante, né? Vocês podem aproveitar esse material. E também, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem fazer essas dúvidas por e-mail, tá?
ou pelo WhatsApp da FECOMPAR, que tem o WhatsApp da FECOMPAR, daí a gente está aqui respondendo essas dúvidas que vocês possam ter, tá? Qualquer situação. Mas muito obrigada pela contribuição, Fábio de Marechal Cândido Rondon. O Conselho de Castro levantou a mão e Ponta Grossa também. E a Rosa, de Pato Branco. A Cíntia levantou a mão antes. A Fábio está cuidando aqui para mim. Cíntia, então você de Ponta Grossa. Então, boa tarde. Na verdade, eu estava acompanhando, não pude estar presente na última reunião. Era o psicólogo, até estou em casa, tem cachorro, tem criança, tem outra coisa. Se ouvir algum barulho, vocês já sabem. Na verdade, eu estava pensando assim, eu vi que o questionário, ele veio um questionário um pouquinho mais pesado, mas eu queria até trocar uma ideia no geral, porque assim, nós temos alguns projetos que são feitos tanto com monitoramento, egressos, aberto, dentro das unidades. Então, será que seria viável para o Conselho estar tirando um tempo desses projetos e direcionando este grupo para responder essas questões? Na verdade, acho que vocês é que vão avaliar, sabe, Cíntia? Não, Vocês é pois que vão avaliar se vai ser as pessoas que estão nos projetos ou que não tiveram acesso aos projetos, né? Quem são esses que vão ser os pesquisados, né? É aquele que está tendo acesso a algum tipo de remissão, algum projeto, ou é aquele que ainda não alcançou esse benefício, né? Vocês é que vão avaliar. Uma das maiores dificuldades que nós estamos percebendo com relação aos processos é que a grande maioria do pessoal não tem CPF cadastrado. Essa é uma das maiores dificuldades, e nós estamos vendo isso. Por que eu observo isso? Nós fazemos a parte do fiscalização do regime aberto aqui em Ponta Grossa, livramento e suspensão. E veio, através da correição, agora um pedido para que nós inclua o CPF. Mas a grande maioria das pessoas que hoje já estão no regime aberto não tem o CPF cadastrado. Aí eu me pergunto, será que isso também está sendo feito dentro das unidades? Quais são as pessoas? O questionário também foi para juízes e promotores. Então, será que não seria o caso da gente pedir apoio da Vara de Execuções Penais, informando o nome das pessoas as quais já têm o CPF, para a gente conseguir ter um alcance maior com relação a isso? Porque Ponta Grossa, nós atendemos 4 unidades, né? Então, nós temos acesso a todas essas unidades, mas a preocupação o e-mail, eu posso estar usando o e-mail institucional da unidade, como foi respondido anteriormente, mas e o CPF? Se não tiver, nós não conseguimos lançar, né, no caso, isso. Na verdade, Cíntia, essa tua questão é bem, bem importante. Você vai ter que consultar, talvez, sim, a vara, já que você não tem acesso a esses processos. Tem muitos conselhos que têm acesso aos processos dos privados de liberdade. Se você não tem esse acesso, você vai ter que consultar, talvez, a vara para verificar alguns presos, né? Que eles possam te repassar, então, esses dados do CPF, porque ele vai ter que ter CPF mesmo, né? Senão fica invalidada a pesquisa. Então, de qualquer forma. Então, vocês também podem verificar na unidade, de repente, com o diretor da unidade, a possibilidade deles terem o CPF lá, porque eles, consultando o SIGEP, que é aquele sistema do DPEM, eles têm os presos cadastrados, né? E tem também ali o CPF deles. Então, talvez, se você fizer um teste, for numa unidade, conversar com o diretor e pedir para ele entrar no SIGEP, verificar ali o nome de alguns presos e já verificar dentro do SIGEP o CPF. Aí você já vai direto naquele que tem o CPF, porque não é de todos os presos que estão no SIGEP que tem o CPF. Na verdade, vocês só vão conseguir observar isso, né, indo até a unidade, mas geralmente tem falhas, né, com relação ao CPF dos presos, mas aquele preso que é condenado, geralmente ele está no sistema com o CPF. Então, eu acho que os presos condenados, pelo menos, certeza que você consegue o CPF. RG, isso que eu ia falar. A grande maioria dos processos tem muitas falhas e a grande maioria dos processos estão somente com o RG e não com o CPF cadastrado.
E daí, para fazer a emissão da segunda via, precisa da questão do título de eleitor, que daí já entra nessa série, tem uma série Em outra que tem que seara. cumprir. Então, assim, pensando assim, eu vou explanar o que eu pensei no sentido assim, nós temos projeto de redução de danos, que é feito semanalmente. Então, eu vou estar, essas pessoas não participam, são ciclos semanais, mensais, com encontros semanais, então eu vou estar pedindo apoio para o pessoal da escola, está cedendo alguma aula, alguma coisa, para que a gente possa fazer essa entrevista, através também dos projetos, para que a gente consiga ter um alcance maior, e também pedir apoio para o pessoal. No caso que os projetos são ciclos, então a grande maioria está participando a primeira vez alguma coisa, então tentar ver quais são as pessoas desses projetos que já têm o CPF, para que nós tenhamos um número maior de pessoas, um alcance maior, na verdade, do questionário. Então, era essa a preocupação. Vou solicitar também, acho que para os conselheiros, nós temos reunião, para que eles possam preencher também, os maiores parceiros do conselho que estão com a gente também possam preencher a questão desse questionário, para que a gente consiga unir forças e ter um trabalho mais bacana. Você mandou... Isso mesmo. Que Poder- bom, Cíntia, viu? Você tem o problema e já tem a solução. O bom da Sim. Cíntia é isso. Ela tem problemas gigantescos, mas ela sempre tem a solução. Não, que como assim, só sou eu e o psicólogo, então geralmente a gente vem com uma carga muito maior, então o que que acontece? Então, às vezes uma fala, algo que eu identifiquei que é um problema aqui para outra unidade, para outro conselho não é, e isso acaba, na verdade, levando a um conhecimento maior, a gente consegue chegar a uma solução junto, um fortalecimento maior do grupo, certo? Então, muito verdade. obrigada. É verdade. Obrigada, Cíntia. A Rosa de Pato Branco. Olá, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo? Tá. Sim, desculpe, Maria Helena. Então, assim, primeiro eu gostaria de saber, o DPEM tem conhecimento disso? Então, nós já estamos conversando com algumas pessoas, fazendo tratativas, né, com relação a todo esse trabalho. Então, Tá. pode ficar tranquila que você pode ir lá conversar com eles, né, que a gente já está em tratativas, tá bom? Tá, talvez eu faça algumas ponderações que foi tratado na reunião, porque eu cheguei atrasada. Nós temos, aqui na cadeia pública de Pato Branco, nós só temos um artigo, certo? Então, deste artigo, a região como um todo, vem tudo para cá, que é o caso de Chopinzinho, que a colega falou antes. Então, eu gostaria de ver contigo assim, nós, Conselho da Comunidade, faríamos as entrevistas somente com o pessoal de Pato Branco, para não criar um fluxo aí, a gente não ficar tropeçando um no caminho do outro, ok? Tranquilo, Rosa, tranquilo. Beleza, era essa a minha colocação. E em relação à Cíntia, eu concordo com ela, os processos todos estão com RG. Alvará de soltura sai com RG, o que eles, parece Argentina, é só RG, CPF não são todos. Mas eu agradeço a oportunidade. Boa tarde. Mais alguém, pessoal, pode contribuir? Mais alguém gostaria ou pode contribuir de alguma forma? Por favor, fique à vontade. Castro tinha levantado a mãozinha ali, depois baixou. Oi, Quem? Maria Helena, boa tarde. É a Flaviane, Castro. psicóloga de Castro. Sim, Eu estou com a câmera desligada porque está muito ruim a internet. Daí liga a câmera, fica pior. O que eu ia sugerir, na verdade, a colega ali de Marechal Cândido Rondon acabou falando que era questão de aproveitar a assinatura das portarias para também solicitar esse preenchimento, né? Então, como uma forma, principalmente, né, aqui pelo menos em Castro, né, nós temos pessoas da parte de monitoração eletrônica, egressos, né, do sistema prisional, então são pessoas que também podem contribuir, né, com esta pesquisa.
Sim, os egressos também, se vocês entrarem ali, vocês vão perceber que os egressos também podem contribuir com a pesquisa. É bem importante, é muito relevante, né, para todos aqueles que conseguirem consultar egressos, né, por gentileza, o façam, tá? Vão ser, assim, é bem expressiva, né, a contribuição dessas pessoas. E se vocês observarem lá, também existe a possibilidade de familiares de presos contribuírem, tá? Então, também, se vocês tiverem acesso a familiares de presos por esses dias que vocês atendam aí no conselho, né? Também vocês podem contribuir dessa forma, tá? Aqueles conselhos da comunidade, por exemplo, que não tem unidade prisional na sua comarca, como que podem contribuir? Podem contribuir com o familiar do preso, porque o familiar do preso, ele mora aí na cidade, né? E, de repente, ele vai no conselho, ele frequenta o conselho orienta para fazer a credencial de visita, o conselho orienta, apoia as web visitas dentro do conselho mesmo, dá várias orientações. Então, esse familiar da pessoa privada da liberdade, ele também pode preencher um questionário desse, né? Assim como o egresso, tá? Ou pessoa em cumprimento das alternativas penais, como está ali no questionário. Então, também, né? Só que essas outras pessoas é mais tranquilo o preenchimento, porque a pessoa vai até o conselho, vocês estão com a pessoa aí junto de vocês, então é muito mais fácil o preenchimento. O mais complexo realmente é ir até a unidade prisional, é achar o preso X e Y lá que tem o seu CPF, é fazer uma pesquisa que seja possível, né, de ser validada, por conta dessas quesitos. Conselhos aí que vão se deslocar de uma cidade para outra, né, para fazer os presos da sua cidade que estão em outra unidade prisional, em outra comarca, né, como foi dado a ideia aqui, né, e a gente está falando que é válido. Então, existem várias realidades, né, assim como tem a possibilidade, sim, daquele conselho que não tem unidade prisional, poder fazer de pessoas em cumprimento de alternativas penais, certo? Isso é válido para todos que estão nos ouvindo, tá? Então, vocês podem pegar lá na segunda página, primeira página é essa daqui, né, que foi lá, que todo mundo viu, que vocês imprimiram ou estão com ela lá. A segunda página desse documento, ele já está ali, ó, tá? Quem é que pode contribuir? Quem é que pode contribuir? Então, vou ler aqui para vocês. Quem pode fazer a pesquisa? Juiz, defensor público, promotor de justiça, advogado, policial penal, outros profissionais dos serviços penais, representante do conselho da comunidade, pesquisador, familiar de pessoa privada de liberdade, pessoa privada de liberdade, egresso do sistema prisional, pessoa em cumprimento de alternativas penais, pessoa em uso de tornozeleira eletrônica e outros, tá? Então, vocês também podem fazer, assim, se propor a fazer uma amostragem também desse público, né? Até o dia 5, quantas pessoas eu vou conseguir aí dos egressos? Eu consegui entrevistar 5 egressos, 2, familiar de preso, né? Enfim, vocês vão marcando, pegue um desses daqui para vocês irem marcando, né? E marque ali quantos vocês conseguiram preencher. Podem até fazer uma listinha do lado, pôr o nome das pessoas ali, né? Quem são as pessoas que vocês encaminharam o formulário. É interessante vocês terem esse controlezinho aí, porque vocês vão ter que pôr isso num relatório, de repente, até para apresentar para o juiz ou na próxima reunião do conselho, vocês fazem um relatóriozinho, né? Quantos vocês conseguiram fazer desses públicos que eu citei ali, tá bom? E aí, de repente, para alguns vai ficar mais tranquilo fazer dos outros públicos, né, do que das pessoas privadas de liberdade por conta das contingências que a gente já conversou aqui, né? Então, tudo isso depende aí, logicamente, de cada conselho. Obviamente que é muito importante que o privado de liberdade faça o questionário, porque é algo muito específico, né, que a gente quer que traga uma melhoria significativa para eles,
né? Mas, obviamente, todos os demais aqui são contemplados e, de alguma forma, também são beneficiados com o questionário, tá bom? Eu acho que era isso. Mais alguém tem mais alguma questão? Senão a gente já vai encerrando a nossa reunião, né? Já 1h22. Eu só gostaria de pedir, por gentileza, quem ainda não entrou lá no chat, ainda não registrou a sua presença, o nome do conselho, faça agora, porque daqui a pouco a gente desliga e daí não tem mais como registrar, tá bom? Por favor. Para validar a pesquisa, tem que preencher através do link, tá? Tem que preencher através do link. Se você não mandar pelo link, ela não é validada, tá? Ela não é aceita nesse formato assim impresso. Esse formato impresso é só para facilitar para você na hora da leitura, na hora de você preencher, às vezes lá na hora com aquele determinado preso, né? Então ele facilita para você o manuseio. Mas quem tiver condições de entrar com algum equipamento que tem internet, ou usar a internet da unidade lá, até no parlatório, dá para usar, né? Se tiver condições de usar a internet, pode usar lá e já automaticamente entrar no link, se for possível, e preencher, tá? Pode preencher automático, mas eu estou sugerindo que vocês tenham uma lista com o nome dessas pessoas e a data, o dia, né? O nome, CPF e o dia que vocês coletaram as informações, pelo menos para ficar um registro no conselho, que essas pessoas, o conselho conseguiu captar aí e conseguiu incluir dentro dessa pesquisa. Tá bom, pessoal? Leio novamente os ofícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem passar para nós pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? Os links todos de acesso estão ali, tá? Vai ter uma consulta pública nacional, o link está ali para vocês entrarem ali e darem uma olhadinha. Se tiver alguma mudança, a gente vai passar para vocês. Essa audiência pública nacional é importante vocês participarem, e vai ser debatido vários assuntos, e tudo isso que vocês estão montando e ajudando a montar vai estar sendo debatido, né? E essa audiência da OAB eu não tenho o link ainda, mas assim que possível eu passo para vocês. É importantíssimo que vocês participem, porque é a nossa junção de forças aqui das entidades da sociedade civil, né? Eu acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. Para aqueles que são assistentes sociais, tem um grupo que se chama Execução Penal, os assistentes sociais da execução penal. Esse grupo vai levantar propostas também dos assistentes sociais. Para quem está no grupo, já foi o convite para uma reunião que vai acontecer dia 22, de manhã cedo, tá? Já foi mandado até o link da reunião para levantar propostas para o sistema prisional, mas aí especificamente dos profissionais do serviço social, tá? Então, o CRES vai usar esse grupo que já existe da execução penal, que é só assistentes sociais, e vai usar esse grupo que está lá no WhatsApp, que a maioria de vocês que são assistentes sociais já são participantes, daí para fazer algo específico do serviço social, vai ser referendado pelo CRES. E o pessoal da psicologia daí tem que entrar em contato com o Conselho de Psicologia, tá? Que o Conselho de Psicologia também está envolvido, tá? Ou pelo menos foi convidado a se envolver. Só para vocês terem ideia, o Conselho de Nutrição, tá? Já fazem 3 dias que o Conselho de Nutrição já mandaram suas propostas para a OAB. Eu participei de uma reunião e aí estava uma pessoa do Conselho de Nutrição e representando o Conselho, e ela falou que naquele mesmo dia ela já tinha encaminhado as propostas do Conselho. Eu achei assim fantástico, né? O Conselho de Nutrição, eles já estão com propostas aí para o sistema prisional, já encaminharam as propostas. Então, eu falei, olha, como, né, a gente não pode ficar para trás aí, né? Então, o pessoal já está realmente mobilizado e fazendo a coisa acontecer. Então, eu aguardo aí as respostas de vocês, e quem puder, ainda hoje ou amanhã, sem falta, já mandar, é melhor ainda, não deixem para o último dia, tá bom?
que a gente está montando aqui e construindo a partir daquilo que vocês nos encaminharem, e essas contribuições todas são muito importantes. Então, não esqueçam, até o dia 22, que é segunda-feira, as contribuições para a FECOMPAR, naquele link ali que está naquela tabelinha. E as demais pesquisas do Conselho para o CNJ e dos presos e demais que a gente leu ali, pode ser até o dia 5 daí. Tá bom, pessoal? Então, eu queria agradecer, já que ninguém mais tem nada a perguntar, nós encerramos a nossa reunião. Foi uma reunião, acredito que tenha sido produtiva, espero que vocês tenham gostado, né? Mais de 50 pessoas na sala. A gente se sente satisfeito de poder estar orientando e apoiando vocês, e também se sentindo apoiados, né, nesse momento tão especial da história aí, né? E vocês fazem parte dessa história, estão ajudando a construir, né? E a gente espera, assim, em breve, fazer outras reuniões, assim, para ficar cada vez mais próximos. Nós temos vários assuntos aí para tratar em pauta, só não tivemos o tempo necessário ainda para fazer. Mas eu prometo para você, está no radar aqui, a gente vai estar fazendo um cronograma de reuniões para estar discutindo vários assuntos. A gente tem vários assuntos aqui, até tem vários ofícios, assim, em meia viagem, estão todos encaminhados. A gente vai mandar muito, muito material, muita coisa para vocês, para a gente estar discutindo, passando agora essa avalanche, né? Vamos se concentrar agora nesse momento, a gente suspendeu outras coisas que a gente tem aqui, a gente deu uma paradinha, e a gente está se dedicando só a essa situação agora da consulta pública, e também não vai ficar demandando outras coisas para vocês, apesar de nós termos outras demandas aqui, justamente para não confundir as coisas, para não sobrecarregar. Mas passando essa consulta pública, a gente retoma aí outros assuntos, tá bom? Então, um abraço aí a todos e nos vemos em breve, assim eu espero, tá? Tchau, pessoal. Obrigada, muito obrigada. Deus abençoe, um abraço a todos.